versículo 18. Deixa eu só te dar um toque, não se escandalize ao ver a irmã Danise aqui passando o celular. Nós vamos usar a ferramenta também da internet para levar a mensagem a pessoas que de repente não conseguiram estar no culto, também está participando do louvor, da mensagem. E nós vamos assim, a cada dia nos aperfeiçoando. Efésios capítulo 5, versículo 18. Aquele relógio, irmão, é meu maior inimigo. Quando eu olho já 8h05, quase 8h10, eu tento terminar o culto 8h30, mas não consigo. Ele é meu inimigo, esse relógio. Eu acho que ele não adianta esse relógio. Acharam aí? Graças a Deus. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, desse jeito o Espírito Santo vai embora. Misericórdia. Vamos de novo. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oh Senhor, aí melhorou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por aquilo que temos presenciado neste lugar, pela presença física da tua igreja, dos teus filhos amados do Senhor, pelo ministério de louvor, a qual se apresentou em adoração ao Senhor nesta hora, das orações que foram feitas neste lugar, Pai, mas nós pedimos que o teu Espírito esteja no nosso meio. A tua palavra será ministrada, mas sem a presença do teu Espírito, Senhor, é mais um homem falando. Por isso nós precisamos da tua presença sobre a tua igreja nesta hora, que ela seja real. Enquanto aqui estivermos discorrendo a tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo esteja falando com vidas, pessoas diferentes que entraram neste lugar, uma única só palavra, mas ela é viva e poderosa. Portanto nós pedimos, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Jesus. O tema da mensagem desta noite é como ser cheio do Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem. Como ser cheio do Espírito Santo. Como ter uma igreja cheia? Eu digo para você que é fácil. Como ter uma igreja lotada? Fácil. Mas ser cheio do Espírito Santo não é tão fácil assim. Mas antes de saber como ser cheio do Espírito Santo, precisamos em primeiro lugar saber quem é o Espírito Santo e qual é o propósito do Espírito Santo para conosco. Há uma linha ou uma linhagem de pentecostais por aí dizendo ser cheios do Espírito Santo, dizendo conhecer e falar abertamente sobre o Espírito Santo, quando na verdade não sabem quem realmente ele é. Há uma linha muito grande de pessoas, de igrejas, e aqui não vou falar nome, claro, de pessoas que falam o tempo todo do Espírito Santo, mas não sabem quem realmente ele é e o qual é o seu propósito. Antes de enchermos do Espírito Santo, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. Qual é o propósito do Espírito Santo? Alguns dizem ser ele uma força, outros ainda arriscam dizer que é uma ação de Deus, quando na verdade o Espírito Santo é uma pessoa. Você já ouviu falar muito disso, sobre Trindade, e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Embora a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, se você for em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, capítulo 28, versículo 19, vai falar sobre Trindade, sobre o Deus Trino, quando ele diz: e sereis minhas testemunhas.
farão discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, assim como outros da Bíblia, eles dão a sustentação para o termo Santíssima Trindade, numa tentativa de explicar algo que está além da mente da razão. Porque, irmãos, falar sobre esse assunto é muito difícil. Alguém certa vez disse que, muito tempo atrás, dizem que é antigo isso, talvez alguém venha lembrar, que um dia perguntaram para o pastor para ele explicar sobre Trindade. Ele disse: olha, vou falar o que é a Trindade. A Trindade é como se fosse o sol, do seu calor, do seu formato, aquilo é o Deus Pai. As suas luzes, aquilo é Jesus Cristo, o Filho. E o calor causador do sol na pele humana, aquilo é o Espírito Santo. É uma tentativa de talvez dizer quem é a Trindade. O fato é que, por mais que se estude isso, nós vamos entender que algumas coisas são mistério de Deus. Mas o que nós precisamos sair daqui entendendo essa noite é que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma ação. O Espírito Santo não é uma força, como muitos estão falando por aí. O Espírito Santo possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele atua desde o início da criação. Você sabe disso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava, ou em outras versões, se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também é chamado na Bíblia como o Espírito, ou o Santo Espírito, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do Filho de Deus, ou o Espírito da verdade, ou é chamado também de o Consolador. Todos esses nomes se dão ao Espírito Santo de Deus. Então, primeiro nós precisamos saber quem Ele é. Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa. E Ele marcou um encontro conosco aqui essa noite. Amém? Amém. Em segundo lugar, o propósito do Espírito Santo para conosco é o propósito da ajuda. A palavra paracleto, que vem do grego, significa consolidar, ajudar, participar, estar. Tanto na natureza caída ou depravada, vinda de Adão, como nas nossas lutas existenciais, nosso dia a dia. Ele veio para isso, para nos consolar, para nos ajudar. Desde o Velho Testamento, querido, você vai ouvir falar sobre o Espírito Santo. Lá em Números capítulo 27, versículo 18, você vai ouvir falar do Moisés, quando Deus chama ele, ele diz: Moisés, vai até Josué, impõe as mãos sobre ele, porque já foi colocado sobre a vida desse homem o meu Espírito. E você conhece o texto e sabe que depois daquele momento, Josué se torna o sucessor do grande líder Moisés. Juízes capítulo 6, 34 fala a respeito de um homem chamado Gideão, que depois de Deus falar com ele em versículos anteriores, dizendo: olha, Gideão, existem deuses nessa terra, eu quero que você derrube os deuses, destrua os deuses de Baal, pois o meu Espírito estará sobre a sua vida. Se você acompanhar o livro de Juízes, você vai ver que depois disso, o povo se levanta contra ele, mas em todas as coisas o Senhor lhe concede vitória, porque o Espírito de Deus era com ele. Lá em 1 Samuel capítulo 16, 13, vai falar de um tal de Davi. Vocês conhecem Davi? O grande rei Davi. Depois de Samuel ter entrado na casa de Jessé, ele começa a olhar para os filhos, ele diz: olha, esse rapaz é bonito, forte, mas não é esse, não é esse, não é esse. E depois de ter visto os 7 filhos, ele pergunta para Jessé: não tem mais ninguém? Ele diz: sim, tem Davi, que está no campo cuidando do gado. E quando manda chamar, ele chega, e Samuel bate o olho nele, e Deus diz: é esse. E a Bíblia diz que Samuel ora por Davi, e o Espírito de Deus toma a vida daquele. E o decorrer da história vocês conhecem.
ele se torna o maior rei de todo o tempo. Diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Foi especialmente manifesto entre os profetas, desde Ezequiel, Zacarias, Isaías. Deus falou não uma vez através do Espírito Santo com Isaías, mas pelo menos há 3 textos no livro de Isaías falando sobre esse assunto. E há um deles conhecido, que é 61, 1 e 2, que diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e por liberdade os aleijados, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Quando eu estava lendo esse texto, estava lembrando da minha conversão na Nazarena Central, quando o pastor José cantava essa música. E ele me ungiu para pregar a libertação. Aqui está falando do Espírito Santo de Deus, está falando do poder de Deus manifesto. Joel capítulo 2, 28 diz que ele derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, e diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. No Novo Testamento o Espírito se manifesta no batismo de Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 16. Depois de ter batizado, a Bíblia diz que um pássaro pousa sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Se você continuar percorrendo a Bíblia, você vai ouvir fatos e mais fatos falando sobre isso. A partir daí passamos a ver o propósito do Espírito Santo como um homem, ao convencê-lo do pecado, da necessidade de viver uma vida de Cristo, em Cristo. E aqui eu gostaria que você acompanhasse comigo nessa enxurrada de versículos, começando em Romanos capítulo 5, versículo 5. Abra comigo aí. Há uma enxurrada de versículos na Bíblia falando sobre o Espírito Santo. Eu só não entendo aonde as pessoas estão inventando coisas que não são dele. A própria Bíblia está falando quem é o Espírito Santo, qual é o propósito do Espírito Santo, o que ele veio fazer na igreja. Acharam aí Romanos? Peraí que você achou e eu não achei ainda. Vai achar também, né? Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O Espírito Santo, ele é nosso intermediário. Romanos 8,16 ainda vai dizer, é só você pôr um pouco para frente aí, está dizendo assim: o próprio Espírito testifica quando o Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica em nós que não somos mais criaturas, mas passamos a ter aquele sentimento e aquela alegria de sermos chamados de filhos. Como é bom entender sobre a paternidade de Deus nas nossas vidas. Entramos e saímos da igreja sem esse entendimento às vezes, mas é através do Espírito Santo que nós entendemos que somos filhos de Deus. E é bom saber que nós somos filhos daquele que criou todas as coisas, não é? Quem é seu pai? O Criador de todas as coisas. Isso é muito bom. Romanos ainda, no capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Qual que é o propósito do Espírito Santo nas nossas vidas? Quando nós estamos fracos, quando nós não temos força para falar com o Pai, a Bíblia diz que Ele intercede, que Ele nos dá força, que Ele fala com o Pai acerca das nossas vidas. Esse é o papel do Espírito Santo. João capítulo 16, se você puder abrir comigo agora, volta um pouco sua Bíblia. João 16, versículo 1. Vamos lá no versículo
Oi. João 16, 8, olha o que está dizendo aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Jesus está dizendo isso. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Sabe qual é o fundamento, o papel, o propósito do Espírito Santo? É nos levar ao arrependimento. Lembra de quando você só ouvia falar de Deus? Olha, eu conheço Deus, eu já ouvi falar de Deus, mas houve um dia que algo tocou no seu coração, que você sentiu algo diferente. Nós chamamos dentro da igreja de Nazareno de graça preveniente, uma atração de Deus para conosco, vindo da parte do Espírito Santo, e aí nós nos sentimos atraídos a nos aproximar de Deus. Chegamos numa igreja, chegamos num culto, e depois de um tempo, o Espírito Santo de Deus nos leva a refletir sobre os nossos erros, mazelas, pecados, e isso nos leva ao arrependimento. Esse papel é o papel do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sobre o novo nascimento, você entende que é como? Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Sobre mudança, regeneração, que significa regenerar, tomar de novo, é através do Espírito Santo. Tudo é por meio dele. Olha o que está dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do que o pecado, da justiça e do juízo. Queridos, é o Espírito Santo que tem este papel. Pastor, e Jesus não foi importante? Claro. E Deus? Claro. E eles na sua totalidade completam o plano. Mas o Espírito Santo é aquele que ministra nos nossos corações, é aquele que nos dá convencimento do pecado. Por maior que seja a eloquência de um pregador desta noite, e a minha oração é essa, irmão, ao longo da semana, por mais que eu gaste dias preparando uma mensagem, por mais que eu fale de nomes que você nunca ouviu falar, e cite versículos de toda a Bíblia, se não for pelo Espírito Santo, a mensagem não entra no coração. Quantas pessoas entram e saem da igreja e falam assim: que mensagem maravilhosa. E alguém pergunta: o que ele falou mesmo? Não sei, eu só sei que foi maravilhosa a mensagem. Mas ele falou sobre o quê? Ele falou de um tal de Espírito Santo aí, mas o que mais que ele diz? Quem é o Espírito Santo? Eu não sei. Se não for por ele, nós entramos e saímos da igreja da mesma forma. Pois é o Espírito Santo que mexe lá dentro. Eu gostaria muito, dentro da minha mensagem, tocar em pessoas serem batizadas no Espírito Santo, serem curadas, mas isso não está em mim, nunca esteve. Esse ainda continua sendo um papel do Espírito Santo de Deus nas igrejas. Tem gente impondo a mão nas outras pessoas, dizendo que eles têm o poder. Eu não sei de onde que eles tiraram isso da Bíblia, porque a Bíblia fala que o poder vem do Espírito Santo. Nós somos agentes do Espírito Santo. É isso que nós somos. A obra continua sendo toda dele. Lá no versículo, ainda no capítulo em João capítulo 16, 13, vai continuar dizendo assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que não hão de vir. Versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, já ouviu falar que tem gente que pega este livro e lê ele 1, 2, 3, 4 vezes, mas não acontece nada no livro dele? Porque este livro ele se torna apenas uma literatura quando não há a presença do Espírito Santo. Quando você vive uma vida com ele e você é cheio do Espírito Santo, você começa a ler este livro tão poderoso, e as palavras começam a saltar aos seus olhos,
e Deus começa a falar com você. Aleluia. Mas isso só acontece quando nós temos o Espírito Santo das nossas vidas. Senão nós lemos vezes e mais vezes e você às vezes não entende nada. Você sabe que um homem lá entrou na barriga de um peixe. Você sabe lá que o mar se abriu um dia. Mas você não consegue entender ou compreender a grandiosidade de Deus sobre tudo aquilo. Mas quando você está diante do Espírito Santo, Ele começa a revelar a você os segredos da sua palavra. Ele começa a ensinar, a instruir. Esses dias aí, eu vi uma história de um pastor que estava pregando, e ele gritava em cima, pregava, e ia e voltava. Chegou um momento que ele viu no primeiro banco, assim, ó, já estou dando um toque para o seu irmão dormindo. Ele olhou no primeiro banco, assim, como o irmão estava dormindo. E ele falou assim para a mulher do irmão: acorda ele aí! Ele está dormindo no primeiro banco. A mulher falou assim: acorda o Senhor, foi o Senhor que colocou ele para dormir. A sua mensagem. Porque ele estava contando uma história tão bonita da Bíblia, mas sem a presença de Deus. Eu posso decorrer toda a Bíblia falando de assuntos, de ideias, de coisas extraordinárias, sem que você seja tocado por Ele. Acorda ele aí, acorda o Senhor. Você falar isso daí para mim um dia, eu jogo o microfone em você. O que você está falando, meu irmão? Tem pessoas que são assim. Elas querem ver a igreja transbordando, mas elas mesmas não buscam a presença de Deus, não buscam o Espírito Santo de Deus. Para que eu veja a igreja de Deus sendo incendiada, primeiro sou eu que tenho que buscar a presença dEle. Eu peço para a igreja inteira se ajoelhar e orar e se consagrar, mas eu mesmo não faço. Deus vai falar para mim: você está de brincadeira, né? É a presença do Espírito Santo que faz todas essas coisas. Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. A Bíblia, ela se torna um livro iluminado, e entenda quando eu falo iluminado aqui, quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, você não precisa abrir aqui, diz que eles foram capacitados, cheios do Espírito Santo, do poder, para serem testemunhas diante daquilo que Deus estava para operar. O Espírito Santo, ele também dá poder, mas você vai ver lá depois no final, é só para quem está cheio dele. Qual é o propósito do Espírito Santo de Deus? Encher a igreja do poder, para que a mensagem seja anunciada, para que pessoas sejam transformadas, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas isso só acontece se você estiver cheio do Espírito Santo. A única forma de permanecermos em Deus é através do Espírito Santo. Eu não consigo enxergar o cristianismo lá na frente sem que ele esteja no meio da igreja. Já trouxe os números para a igreja aqui, sobre o Brasil. Em 2010 o IBGE fez uma pesquisa falando de 40 milhões de cristãos na igreja, 40 milhões de evangélicos. Um pastor afirmou que na data atual nós já passamos o número de 50 milhões. A Veja colocou e publicou na capa da revista Veja lá, e não é porque eles são a favor do evangelho não, porque eles queriam trazer número. Eles disseram que em 2040 mais da metade do Brasil será evangélica. E não vai glória a Deus não, segura aí, irmão. A pesquisa do IBGE diz também que há 40 milhões de pessoas que já sentaram nos bancos e estão desviadas dos fundos. E aí a pergunta é: será que um dia eles foram crentes mesmo, pastor? Foram. Muita gente esteve firme. Mas houve um momento da vida que eles perderam a presença do Espírito Santo na vida deles. Eu fico pensando assim:
bom, não é? Se eu não me engano, nós estamos em 200 milhões hoje no Brasil, é isso mesmo? Está na sentença todo dia, né? É difícil lidar com o número. Mas olha só, nós somos pelo menos um terço. Poderíamos mudar a história do país com facilidade, se a igreja estivesse cheia do Espírito Santo. Mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade são igrejas lotadas, cheias, pessoas saindo pelo ladrão, mas sem a presença do Espírito Santo na igreja. Qual é o propósito do Espírito Santo? O propósito é ajudar. Não haveria vida cristã, querido, e não vai haver vida cristã se deixarmos o Espírito Santo de lado, porque ele é importante assim como o Pai e assim como o Senhor Jesus. Ele é importante. Muitas vezes os cristãos olham para o Espírito Santo como algo opcional. É assim, é como um carro que você vai na concessionária e você olha para o carro e o rapaz diz: olha, esse carro pode ter um ar-condicionado. Ele diz: bom ar-condicionado. Ele fala: também pode vir com direção hidráulica. E você fala: melhor ainda a direção hidráulica. E ele fala: se você quiser ainda, nós damos um jeito lá do vidro elétrico. Você aperta o botão e o vidro sobe, o vidro desce. E muitos de nós estamos lidando com o Espírito Santo como um opcional. Se tivermos o Espírito Santo, bom. Mas se não tivermos o Espírito Santo, continuamos correndo, avançando. E aí é um engano da igreja. Tem muita gente pensando que o Espírito Santo é um opcional. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eu preciso ir para que ele venha. Ele estará com vocês até a minha volta. A representação da Trindade de Deus na terra é o Espírito Santo. Mas tem gente entendendo que ele é só um opcional. Se der, eu tenho. Se não der, eu não tenho. E tem muita gente vivendo uma vida cristã dessa forma. Por isso que a vida não sai de onde está. Por isso que continua sempre a mesma coisa. Porque colocaram o Espírito Santo como um opcional na sua vida. O lugar de total importância, que era ele, na sua revelação com Deus, deixaram de lado. O arrependimento genuíno, verdadeiro, só vem através dele. É por isso que você vê os ventos soprando na igreja. Eu tenho clamado ao Senhor junto com a liderança dessa igreja, para que o número, ou as poucas pessoas, ou muitas que vão estar aqui, são pessoas fervorosas no Senhor. Porque, irmãos, eu tenho falado com pastores todos os dias. Amanhã eu vou estar numa reunião com mais de 200 pastores, à noite, todos os dias. E eles estão falando a todo momento que uma hora tem 500, na outra tem 100. Qualquer vento que passa na igreja leva a gente. Porque não estão embasados no conhecimento da Bíblia, do Espírito Santo. Porque se estivessem firmes com Deus, cheios do Espírito Santo, não seriam levados por ventos. Teriam a sua vida sólida no Senhor. Então nós sabemos quem é, ou pelo menos um pouquinho, porque para falar na totalidade de quem é o Espírito Santo e o seu propósito, irmão, precisaríamos de pelo menos uma semana para falar sobre isso. Mas o tempo é tão curto que depois de ter falado quem ele é e qual é o seu propósito, eu preciso falar para os irmãos o que nós precisamos para ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Em primeiro lugar, que é necessário para termos uma vida cheia do Espírito Santo, é necessário esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos esvaziar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Talvez você entrou aqui esta noite cheio de de coisas ruins, cheio de coisas que desagradam ao Senhor, e você precisa esvaziar. Para você ser cheio de alguma coisa, é impossível diante da lógica humana você pegar uma garrafa cheia e querer
completar ela de um outro líquido, ela já está cheia. A pergunta é: vocês que entraram aqui esta noite, estão cheios do quê? Porque estão cheios do Espírito Santo, nós vamos orar para que você permaneça cheio. Amém? Mas tem gente que entra cheio de outras coisas, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de coisas que desagradam a Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer é esvaziar. Você precisa esvaziar. João capítulo 4, versículo 14 diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é a água que vem do Senhor, do seu trono, que é o Espírito Santo, ou é a água desse mundo aí. Não se pode jorrar na vida de um cristão dois tipos de água. Então, você que quer buscar a presença de Deus, quer sair daqui cheio do Espírito Santo, a primeira decisão que você precisa tomar é se esvaziar. Eu trouxe um monte de agulha aqui que vai te ajudar a esvaziar, se você precisar. Esvazia. Você precisa esvaziar. Porque para que você seja cheio, você precisa se esvaziar. Como nós nos esvaziamos, pastor? Esvaziamos. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, um texto conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que funciona isso? Funciona no confessar de pecados. Quando você apresenta diante de Deus os seus pecados, os seus problemas, as suas dificuldades, a Bíblia diz que Ele perdoa os seus pecados, Ele esvazia a água suja. Irmão, nem você está aguentando essa água mais. Essa água está cheirando mal. Você precisa esvaziar essa água, porque ela está contaminando a sua vida. O que eu preciso fazer então, pastor? Esvaziar. Segunda coisa, segundo lugar, é renovar diariamente os nossos pensamentos no Senhor, no coração, na mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Outra versão vai dizer: é nisso que você deve meditar. Nós precisamos renovar diariamente os nossos pensamentos, aquilo que brota no nosso coração. Pastor, quais são os seus pensamentos? Os pensamentos são do Senhor, aleluia, todo dia. Não, tem dia que eu acordo, irmão, com uma série de coisas na cabeça. Eu não sei se eu disse para os irmãos, eu tenho aquele costume de repetir 50 vezes. Quando perguntaram para a mulher do Biligrama lá, está de onde isso aí, né? O maior evangelista vivo. Pastor Biligrama, já falei isso já? Se eu falei, eu vou falar de novo. Pastor Biligrama, mulher do pastor Biligrama, aliás, já pensou em separar? Não, separar. Mas matar ele várias vezes. Já pensei em tirar a vida dele algumas vezes. Eu fico pensando, olhando para minha esposa às vezes. Eu estou na cama dormindo, às vezes ela vem de surpresa. Ô Jesus, vem guarda. Os pensamentos permeiam o tempo todo a nossa mente, entram no nosso coração. Nós precisamos renovar diariamente isso. Lembra que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Não é uma coisa que você entregou a vida para Jesus hoje, chorou o culto inteiro e agora tudo vai dar certo na sua vida. Isso acontece todos os dias, irmão. Você vai sair deste culto, vai chegar na sua casa, vai ligar o Fantástico. Graças a Deus, Deus tirou o programa Pânico da televisão. Você que assistia ficou chateado, vai tirar todo o resto que você está assistindo também. E aí você chega no trabalho, os pensamentos e o coração, seus pensamentos precisam ser renovados diariamente no Senhor. O
território da sua mente, do seu coração, precisa ser preenchido com Jesus. O tempo todo. Pastor, o que eu faço no trabalho? Fico pregando? Não, no trabalho você trabalha. Amém, irmãos? Amém. O que eu faço no trabalho? Fico louvando? Ô Senhor, não, no trabalho, na máquina da produção, você tem que estar lá. Porque se dá algum problema, vai ser a culpa sua, meu irmão. Não vai culpar o seu pastor, não, porque eu vou falar que eu nem te conheço. Apartai de mim, nem conheço. Esse eu vou te falar. Não. Mas você está sempre ligado no Senhor. Aleluia. Enquanto você está trabalhando, você sabe que há um Deus que cuida de você. Enquanto você está trabalhando, você vai se lembrar que Jesus Cristo morreu pela sua vida. Enquanto você está trabalhando, você entende que o Espírito Santo está agindo naquele lugar, diante dos conflitos, das guerras, das confusões. Glória a Deus. Aleluia. Diariamente, a minha mente precisa estar ligada nele. Terceiro lugar, vai até onde, pastor? Até o 10. É declarar que somos de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que somos santuários de Deus e o templo do Espírito Santo. Atos 17, 24 diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, na hora que o último sair da igreja, e eu sou sempre o último, na hora de sair, ele fica só me esperando sair. Então sempre assim no domingo, ele fica esperando. Vai, Eduardo, sai, que eu estou esperando. Não vai ter mais ele aqui. Ele não habita num lugar feito por mãos humanas, ele habita em nós. Amém. Aleluia. O Velho Testamento, querido, traz essa ideia, porque no Velho Testamento ele habitava nos templos. Lembra que o sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo, e ele entrava cheio de sinos no corpo, e com uma corda amarrada. Se o sino parasse de bater, é porque ele estava morto e a corda era para puxar. Mas a Bíblia diz que Jesus, no Novo Testamento, ele veio e morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que na cruz do Calvário o véu se rasgou. Nós tivemos agora liberdade, temos liberdade para falar diretamente com Ele. Aquela distância que nós tínhamos de Deus, nós não temos mais, queridos. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa de Deus. E você precisa entender bem isso. Porque se você não declara que é de Deus, você não pode ser templo dele. Como é que Deus habita num lugar tudo arrebentado? Não vai habitar. Deus escolhe o lugar para que o nome dele seja glorificado, para que ele possa habitar através do teu Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar numa vida toda arrebentada? Tem gente que fala que vai no barzinho e o Espírito Santo vai com ele até o barzinho. Quando chega no barzinho, o Espírito Santo fica lá na porta. Eu não acredito que o Espírito Santo vai nem até o barzinho. Você vai lá, eu não vou não, estou fora. Tem gente com a vida destruída, falando que está cheio do Espírito Santo. Está cheio de nada, está cheio de miséria. Está cheio de coisa ruim. E se você orar para ele, cai endemoniado ainda. Tem gente que fala sobre esses dias de aparência. Tem gente que você olha para ele e fala assim, esse cara é poderoso. É nada, que é destruído. O Marcelo hoje ficou sabendo de um apelido da minha vida. Ficou sabendo da minha trajetória do passado. Nossa, esse pastor tinha uma vida atrapalhada na mergulhada. Irmão, você não sabe de nada. Eu souber, vou esvaziar a igreja do que eu era. Mas um dia eu me encontrei com o Senhor e o Espírito Santo de Deus transformou minha vida. Houve um arrependimento, um novo nascimento. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu vivia, eu não vivo mais. Pois não vivo mais eu, é Cristo que a partir de agora vive na minha vida. Queridos, eu sou de Deus agora. Você é de quem? Eu sou de Deus. Eu sirvo a Deus. Ele é o meu guia. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Nós vamos continuar arrumando esse lugar. Vamos continuar embelezando esse lugar. As flores que foram colocadas ali, se você achar que ficou bonito, foi eu. Se você achar que não ficou legal, foi o Carlinhos. Mas nós vamos continuar arrumando o tempo.
As cadeiras eram para ter chegado sexta-feira, vão chegar amanhã. Tudo vai ser adornado, tudo vai ficar cada vez mais bonito. Mas não adianta a beleza do lugar sem que haja a presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta nós mudarmos para um prédio que cabe 5.000 pessoas se o Espírito Santo de Deus não estiver lá. Essa igreja precisa ser conhecida como a igreja de Deus. Amém, aleluia. Mais do que uma placa, mais do que uma doutrina, mais do que um número de pessoas, é uma igreja que escolheu servir a Deus. E quarto e último lugar, é a busca. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Jeremias 29:13, um texto conhecido que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração ou entendimento. O detalhe aqui está na busca. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Toda sexta-feira nós estamos orando aqui das 7 às 8. Toda última sexta-feira do mês nós temos vigília das 9 às 10h30. Pastor, isso não é falta de fé, não? Falta de fé sua que não vem. A nossa está firme. Eu estou orando aqui toda sexta. Toda sexta-feira nós viemos neste lugar para buscar o Senhor, para falar com o Pai, para buscar uma palavra dele. Tem gente que vive 20 anos na presença do Senhor, na igreja, não na presença do Senhor. Nunca jejuou na vida, nunca leu 2 livros da Bíblia. Meu Deus! E quer ser cheio do Espírito Santo? Nunca vai ser. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa buscar Ele. Não é uma coisa, tem culto que eu falo assim: Deus, derrama sobre aquele lugar. Hoje, enquanto estava orando à tarde, estava sozinho em casa, minha esposa, minha sogra com as filhas, eu estava orando a Deus e falei: Deus, derrama sobre aquele lugar hoje à noite. Coloque a tua mão sobre a tua igreja, opere milagres naquele lugar, derrama o teu Espírito Santo. Mas eu confesso para os irmãos, se a igreja não estiver em unidade com isso, Ele não derrama. Tem gente que vem, passa a semana inteira arrebentando a vida. Chega no domingo à noite, o pastor tem que fazer algo sobrenatural. O pastor nunca vai fazer algo sobrenatural, porque quem faz o sobrenatural é Deus. O pastor, ele vai pregar a palavra que ele estudou, que ele orou, que ele jejuou. Mas vai chegar um tempo que eu vou ver a igreja toda cheia do Espírito Santo. Talvez esse tempo seja hoje, eu não sei. A minha oração é para isso. Depois de ter jejuado 50 dias, eu esperava que o resultado de Deus fosse no dia seguinte. Não foi, porque nunca é no nosso tempo, nunca é no meu tempo, nunca será no teu. Mas nós temos que continuar buscando a presença dEle. Ah, querido, é mais do que chorar no culto, é mais do que ajoelhar no culto. Quando você está cheio da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus, algo que nunca aconteceu na sua vida toma você. Talvez você tenha vindo aqui cheio de problemas na sua vida, cheio de confusão, cheio de luta. Mas se você ser cheio do Espírito Santo aqui, você vai sair daqui voando, transbordando para a glória e louvor de Deus. Eu disse aqui no culto e vou encerrar com isso. Eu não acredito que ser cheio do Espírito Santo é ficar rodopiando na igreja. Mas eu também não posso dizer que ser cheio do Espírito Santo também é rodopiar. Eu só fico pensando que tem gente que exagera um pouco. Ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas também, porque está escrito na Bíblia, mas não é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é desfrutar daquilo que está escrito em Gálatas capítulo 5. Se você é cheio do Espírito Santo, você também tem em você o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Agora tem gente que fala para mim que é cheio do Espírito Santo, foi batizado do Espírito Santo e não tem nenhum dos dons. Eu falei: irmão, onde que você comprou o seu Espírito Santo aí? Porque na 25 de março também está vendendo isso. Isso não é comprado, isso é adquirido através de busca.
E quanto mais eu buscar a presença de Deus na minha vida, mais eu vou encontrar ela em mim. Quanto mais você se colocar na presença dele e reconhecer o nada que você é, porque eu que subo aqui esta noite reconheço que eu não sou nada. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não tenho nada em mim que trouxesse o olhar de Deus para a minha vida. Mas foi a misericórdia dele que me alcançou e alcançou você também. Mas ele não só te alcançou, ele trouxe você aqui para que o Espírito dele fosse derramado sobre a sua vida. Coloque de pé, eu quero orar com você.